Só começar a gravar, daí a gente já... Então, boa tarde, dando início a conteúdo de balanço de massa. Então, vamos, de agora até o final da disciplina, até o final do semestre, estaremos falando sobre um balanço de massa. Então, o que seria o que seria balanço de massa, na verdade, né? Então, esse é um tema bastante importante e de relevância aqui para nós, que quando a gente fala em balanço, nada mais é do que estivermos falando sobre alguma contabilidade. Então, a gente está encontrando, fazendo uma análise de entradas e saídas, de produções, de retiradas dentro desse sistema ou dentro desse volume de controle. Então, aqui a gente tem uma pequena introdução, né, do que baseado em que a gente realiza o balanço de massa. Então, basicamente, o balanço de material vem daquela teoria de Lavoisier. Então, o que diz a teoria de Lavoisier? Então, a teoria de Lavoisier diz que é a conservação da massa, na verdade, né? A conservação de massa é a lei de Lavoisier, no qual ela diz que matéria, ela não é criada, ela não pode ser criada e ela não pode ser destruída. Ela pode ser apenas transformada. Então, nós vamos, dentro desse cenário, dentro dessa lei, baseada nessa lei, que estão todos os nossos estudos em cima de balanço de massa. Então, é importante vocês terem essa compreensão do significado de balanço de massa. Então, nesse momento, não estaremos falando sobre reações químicas, então isso é um ponto importante agora, que vocês ainda não têm conceitos suficientes para a gente estar falando sobre balanço de massa com reações químicas, mas é importante que vocês já sejam introduzidos nesse conceito novo, tendo como base a base do balanço de massa. Tudo bem? Então, o balanço de massa, basicamente, ele fica aplicado dentro dessa lei da conservação de massa. Então, quando nós estamos falando sem reação química, então não tem essa transformação, né, que a gente está falando aqui. A única coisa que acontece é que não vão ter perdas, ou seja, o que entra de uma determinada matéria, ela vai sair. De alguma forma, ela vai sair. E aí, como que eu estou falando isso? Estou pensando, vamos pensar numa situação fácil da gente conseguir identificar. Então, vamos pensar assim que a gente que a gente tenha um processo de evaporação, e aí vamos pensar numa chaleira ou uma caneca que a gente coloque com água e coloque lá no fogão para aquecer. A quantidade de água, vocês vão perceber com o tempo, a partir do momento que começa a ferver essa água, ou seja, a partir do momento que ela chega à temperatura de 100 graus e começa a evaporar, há uma saída, ou seja, eu estou considerando dentro dessa caneca, há uma redução dessa quantidade de volume de água líquida. E aí significa que a água está... Eu estou perdendo água? Sim, eu estou perdendo água. Eu estou perdendo a água da caneca. E aí essa água ela tá sumindo, está indo para onde? Eu estou perdendo. Se eu considerar a caneca realmente ela está perdendo. Mas se ela está perdendo é porque alguém está ganhando. Então, quem está ganhando? A atmosfera. Então, a atmosfera está recebendo uma quantidade de água que é igual à água que estava na caneca. Então, ela está perdendo em fases diferentes, mas ela está perdendo. Então, essa água, ela muda de fase e aí ela evapora. Então, esse é um processo que vocês conseguem acompanhar facilmente aí no dia a dia e que mostra bem esse balanço de massa. Então, quando a gente faz esse balanço de massa, e aí lembrando que eu estou falando massa, eu não estou me referindo à quantidade de calor que está sendo colocado ali,
isso a gente faz em outro momento. Nesse momento aqui, o que importa para nós é só essa quantidade de massa. Essa quantidade de massa que, no caso dessa caneca que eu estou comentando, está saindo. Então, eu não tenho entrada, né? Porque eu estou considerando que a água, eu coloquei água nessa caneca, e a partir desse momento que eu coloquei no fogo, eu comecei a, a calcular quanto de massa está sendo perdida por esse sistema. Então, eu estou perdendo água. Agora, vamos imaginar que a gente considere o sistema, em vez de ser só a caneca, que a gente considere a região ali, por exemplo, a cozinha. Então, se a gente analisar que o nosso sistema é a cozinha, e a gente começa a ferver essa água, começa a evaporar, no sistema, que a gente está considerando agora que é a cozinha, não tem influência nenhuma, porque qual é a quantidade de água que a gente tem dentro dessa caneca? Vamos supor 1 litro. Evaporou. Então, evaporou essa água de lá por causa da temperatura do fogão, do forno, do fogão, e aí foi para... Imagina que tem meio litro de água ali. Cadê o outro meio litro de água? O outro meio litro de água está na forma de vapor dentro ali da cozinha. Então, não teve perda. Mas no sistema, não teve mudança também, porque se eu somo a metade, se eu somo os 500 ml de líquido com os 500 ml de vapor, continua tendo a mesma quantidade de água. Tudo bem? Então, essa matéria, ela não vai ser destruída, ela vai ser transformada de alguma forma. Nesse caso, ela mudou só de fase, ela saiu da fase líquida e foi para a fase de vapor, mas se a gente conseguir quantificar essa quantidade de água que evaporou, dentro do sistema a gente vai perceber que a quantidade de água é a mesma, ela só mudou de fase. Então, dando continuidade, quais são os objetivos que a gente tem para estar fazendo o balanço de massa? Para que serve esse balanço de massa? Então, o balanço de massa, ele está servindo para a gente, dentro da indústria, por exemplo, para checar dados de processo, aferir rendimento e taxa de conversão. Então, através de um balanço de massa, eu sei quanto entrou. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria, independe de qual indústria seja, tá? Não importa para nós agora determinar qual é. O importante é que toda rendimento que nós formos calcular, taxas de conversão que formos calcular, no caso aqui, a gente não vai calcular essa taxa de conversão porque não está tendo uma reação ali dentro. Mas, vamos imaginar que a gente tem uma indústria ali e está entrando uma quantidade de matéria-prima. Então, a minha indústria é o meu sistema, então é quem eu vou estar analisando. Eu estou sabendo quanto de matéria-prima está entrando, está acontecendo uma transformação dentro dessa indústria e vai estar saindo meus produtos. Então, eu sei que o que entrou de matéria-prima tem que ser igual ao do meu produto. Se isso acontecesse em toda a indústria, ou seja, eu estou afirmando que se eu conseguisse converter, ou seja, transformar toda a matéria-prima em produto, eu teria um rendimento de 100%. Ou seja, eu transformei toda a minha matéria-prima em tudo em produto que eu desejo. Só que a gente sabe que não funciona dessa forma, né? A gente entende que não existe processo 100%, 100% de eficiência de rendimento. O que acontece aqui é que uma porcentagem a gente não consegue transformar, ou seja, a gente não consegue fazer essa transformação. E aí o que acontece? Onde vai isso? Então, esse que a gente não consegue transformar nesse produto que a gente deseja, ele é um subproduto. E aí esse subproduto ele pode ser um subproduto residual, no qual a gente não tem o que fazer com ele, ele vai ser disponibilizado à atmosfera ou ao meio ambiente, ou nós temos a possibilidade de fazer com que esse subproduto seja reutilizado. Então, isso é possível.
Então, essa é uma das nossas funções, gerar menos resíduo. Então, quando a gente consegue transformar esse subproduto num outro produto, provavelmente de menor valor agregado, ele tem uma certa importância, porque não pelo seu valor, mas porque não estaremos descartando esse subproduto. Então, percebam que, independente de se vai gerar resíduo ou vai gerar um subproduto, a quantidade dessa matéria-prima que entrou ela tem que ter uma relação com o que está saindo. E aí, é dessa forma que, através do balanço de massa, que a gente consegue calcular esse rendimento. Então, se eu sei que entrou uma quantidade de matéria-prima, eu sei que tem que sair de produto essa quantidade. E aí saiu 90%, então eu tive um rendimento de 90%, ou seja, entrou 100 quilos de matéria-prima e eu só consegui obter 90%, ou só consegui obter 90 quilos. Significa que os 10% eles são tratados como resíduos ou subprodutos, nós não conseguimos fazer essa transformação que a gente estava querendo. Então, é uma forma, uma validação da utilização do balanço de massa dentro desse nosso contexto, que é a indústria. Então, percebam que nós temos aqui uma função desse conceito de balanço de massa. Outro conceito que a gente, quer dizer, outro objetivo que a gente pode ter é verificar se não tem vazamento e perda de materiais. Então, por exemplo, eu sei que está entrando dentro de um equipamento 100 litros de água, por exemplo, e está saindo só 90. A gente sabe onde tem essas saídas, né? Então, normalmente tem 2, 3 saídas. E consegue contabilizar essas saídas e percebe que está entrando 100 e está saindo só 90. Então, o que está acontecendo? Aí a gente fala, mas é subproduto. Mas quando a gente vai nesse subproduto, analisa, quantifica quanto sai dessa determinada vazão, dessa determinada saída. Então, verifica que, mesmo somando esses subprodutos ou esses rejeitos e mais o produto, não dá o 100. Então, tem algum problema. Então, esse equipamento ele tem algum problema. E, normalmente, qual é esse problema? É um vazamento. É um vazamento que está tendo. Não tem como não verificar isso. Então, só consegue perceber isso graças a esse balanço de massa. Então, se eu tenho dentro de um equipamento que está entrando quantidade de matéria-prima, ele vai ter que sair de alguma forma, na forma de produto, na forma de subproduto, na forma de resíduo, de alguma forma ele tem que sair. Se ele não está saindo, é sinal que nós temos tendo um problema no caso desse exemplo que eu estou dando, algum vazamento. Está tendo algum vazamento. Ou pode até ser problema de contabilização. Às vezes a gente está contabilizando essas quantidades de entrada e de saída erradas. Mas percebam que, graças ao balanço de massa, a função desse conceito de balanço de massa é que a gente detecta se ou eu tenho um vazamento, ou se eu tenho um problema de quantificação de matéria-prima, ou de produto, ou de subproduto, de resíduo, do que quer que seja. Então, percebamos mais uma função desse conceito de balanço de massa. Quando a gente vai fazer o projeto de equipamentos também, nós utilizamos o balanço de massa. A partir do momento que a gente vai fazer, projetar uma indústria, projetar equipamento, projetar etapas, a partir desse momento, a primeira atitude que a gente toma é fazer um balanço de massa. Ou seja, quanto que eu quero produzir? Quanto que eu quero, ou quanto que eu quero processar? Então, quanto que eu quero produzir ou quanto eu quero processar? A partir dessa informação, a gente faz um balanço para determinar o quê? O tamanho. Então, a gente dimensiona esse equipamento, ou dimensiona essa indústria, ou dimensiona essa etapa, em função do que a gente quer produzir ou do que a gente quer processar.
A partir dessas duas informações, fazemos um balanço de massa. É claro que não só o balanço de massa é que vai nos determinar a dimensão desse equipamento, dessa indústria ou dessa etapa, mas ela vai auxiliar a determinação desse projeto, tá? Então, uma outra função do balanço de massa é para especificar uma ou mais corrente de um processo. Então, por exemplo, eu tenho uma tubulação aí de vapor e eu quero ramificar essa tubulação de vapor. Então, imagine que a gente tem um tubo onde está passando vapor por dentro e a gente quer abrir uma ramificação. Então, qual é a quantidade que eu vou desviar, que eu vou tirar dessa corrente principal e vou passar? Como que eu descubro isso? Qual é a quantidade? Quanto que eu quero tirar? A partir de quanto eu quero tirar, eu faço um balanço de massa e eu vejo qual é a quantidade que eu vou estar retirando desse tubo central, dessa linha central. E para projetar e especificar uma unidade de processamento. Então, daqui é a mesma coisa lá do equipamento. Quando eu comentei equipamento, eu já citei uma etapa ou até mesmo uma indústria. Então, sempre, quando a gente tiver com esse pensamento de, eu vou projetar uma indústria, a primeira etapa que é feita, nessa parte de projeto, é fazer um balanço de massa. É através desse balanço de massa que inicia-se todo o trabalho de projeto. Então, é necessário que saiba quanto quer processar ou quanto quer produzir. Se a gente não tiver essa informação, a gente não consegue dimensionar esse equipamento, ou seja, a gente não consegue determinar o tamanho desse equipamento, dessa indústria. Então, é importante que a gente tenha essa informação para que a gente consiga fazer um balanço de massa para determinar o tamanho desse equipamento, dessa unidade de processamento. Tudo bem? E aí aqui eu faço um comparativo, né? Normalmente, iniciando essa disciplina e falando sobre esse conceito, eu sempre mantenho uma comparação com esse tipo de situação. Então, eu sempre comparo com um extrato bancário de um determinado cliente. Então, basicamente, quando a gente está falando de balanço de massa, é o mesmo balanço que é feito num banco, como nesse caso, como é feito na nossa conta, né? Na verdade, a conta de banco nessa situação, ou até mesmo quando a gente analisa o orçamento nosso mensal, quanto a gente recebeu, quanto a gente gastou, quanto a gente pagou. Então, tudo isso são exemplos de balanço. No caso, agora, estou citando esse exemplo, um balanço financeiro. As indústrias, e vou falar mais a parte de comércio, né? A parte de comércio, anualmente eles fazem esse balanço. Então, também eles fazem esse balanço. Então, quanto que eles tinham de material, quanto que eles venderam de material, quanto que eles compraram de material, faz um balanço, então faz uma análise de matemática de tudo que aconteceu. Então, vai ser, por exemplo, uma expressão que vai determinar quanto que eu tenho hoje na indústria, né, ou no comércio, na minha loja. Então, eu consigo determinar quanto eu tenho na minha loja. E aí, para comprovar isso, o que normalmente os comerciantes fazem? Eles contam, né? Então, tem um período ali que eles saem fazendo a contagem para verificar realmente se está batendo esses valores. Então, eu pego uma indústria um comércio de autopeças, por exemplo, e aí, há um ano atrás, eu tinha uma quantidade X de peças. Durante esse um ano, eu comprei mais peças, eu vendi peças, talvez algumas peças eu perdi, e aí é feita essa computação, é um cômputo, né? Na verdade, é um cômputo de peças, de quantidades de peças que tanto compradas, quanto vendidas, quanto perdidas, são feitas durante esse período de um ano. E aqui, quando eu estou falando de um extrato bancário,
nada mais é do que eu tenho lá no dia 1º de março, eu tinha um saldo, né? Tem um saldo aqui de R$ 1.253. Durante todo esse mês aqui, aconteceram alguns depósitos, né? Tiveram depósitos, tiveram alguns débitos e tiveram alguns outros aqui, né? Então, o que seria esses outros? Então, esses outros seriam taxa de serviço, então foi cobrado uma taxa de serviço aqui dentro dessa conta, e teve um investimento que rendeu um lucro de 1,04 aqui. Então, percebam que aqui nós temos algumas variáveis dentro desse extrato bancário, né? Quais seriam essas variáveis? Então, essas variáveis seriam, eu tenho depósitos que aconteceram durante o mês, eu tenho débitos ou gastos que tiveram durante o mês também, e aqui ele está dizendo outros, então nós tivemos também outras variáveis aqui que influenciaram, e, consequentemente, eu tenho um saldo. E aí, a gente consegue expressar toda essa movimentação que teve durante o mês através de uma expressão. E aí, qual seria essa expressão? É uma expressão que vai, na verdade, é uma equação, né? É uma expressão também, mas é uma equação que vai expressar essa variação de saldo que teve durante dia a dia. Então, é possível de fazer um acompanhamento diário, mas também é possível de se fazer esse acompanhamento mensal. Então, ninguém vai ficar diariamente acompanhando a conta, se teve uma entrada ou não. Isso eu estou dizendo nós, pessoas físicas, né? Pessoas jurídicas aí tem uma oscilação mais atuante aí durante o dia. Então, às vezes, tem vendas, tem compras, então tem uma variação. Mas nós, como pessoas físicas, a gente tem uma entrada, que normalmente é o dia que a gente recebe o salário, tem os gastos durante o mês e tem um saldo final. Então, basicamente, talvez tenha um ganho ali, algum investimento que se faça, algumas taxas que se pagam pela conta. Então, é mais ou menos bem, bem constante essas oscilações. Então, não fica valendo a pena se eu recebo R$ 1.000 por mês, e aí eu sei que eu paguei uma conta hoje de R$ 100, então eu sei que no final do dia eu tenho R$ 900. Então, a gente não vai ficar fazendo essa conta diariamente. Mas, mensalmente, normalmente a gente faz essas avaliações mensais de como a nossa conta corrente aconteceu durante o semestre. E sem a gente perceber, a gente aplica essa equação. Por quê? Porque a gente pega um saldo final, então lá no dia 31, quanto eu tenho de saldo? Eu tiro daquela quantidade que eu tinha lá no começo, então quando eu recebi, lá no dia 1º, eu recebi R$ 1.000, e lá no final eu tinha R$ 100. Então, eu tenho uma entrada que eu tinha um saldo positivo, e eu continuo lá no final tendo um saldo positivo, mas menor. Então, se isso aconteceu, eu não tive algum acúmulo ali. Se lá no começo eu tinha 1.000 e no final eu tenho 100, eu não tive um acúmulo. E aí, o que aconteceu? Provavelmente eu tive depósito nessa minha conta, eu tive alguns débitos, não sei nem se a gente usa cheque mais hoje, mas cheque ou cartão tem esses débitos, e aí aqui eu tenho lucros e taxas, né, então, que vão entrar. Então, essa equação, ela representa uma oscilação que a gente tem dentro do nosso extrato bancário. Então, um acúmulo, ele é igual ao saldo final menos o inicial. Então, se ele é positivo, eu tenho um acúmulo aqui positivo, ou seja, se o saldo final é maior que o meu saldo inicial, significa que eu tive mais entradas do que saídas. Então, ou seja, eu tive mais depósitos do que débitos. Agora, se eu tenho um acúmulo negativo, ou seja, se o meu saldo final ele é menor do que o meu saldo
inicial, então esse valor aqui é um valor negativo. Então, é um valor negativo por quê? Porque eu tive saídas maiores do que entradas. Eu tive débitos maiores do que depósitos. Então, quando acontece esse tipo de situação, eu não tenho acúmulo, eu tenho perda. Eu estou tendo perda, a minha conta, ela está numa condição de todo mês trabalhando no negativo, ou seja, ela está perdendo. Eu estou perdendo, significa o quê? Que eu estou gastando mais do que eu estou ganhando. Então, essa equação ela nos mostra isso. Então, percebam que essa é uma equação de balanço financeiro. Então, estou fazendo um balanço financeiro no extrato de alguma conta, e, nesse sentido, ela tem a mesma função, ela tem o mesmo princípio quando a gente utiliza balanço de material, no caso de uma indústria. E aí, quando eu falo balanço de material, eu estou dizendo, por exemplo, eu vou pegar uma indústria que produz papel. Então, uma indústria que produz papel. Eu não vou separá-la por etapas. Eu vou considerar a indústria inteira. Eu não me importa o que está acontecendo ali dentro, as transformações que acontecem, mas o que importa para mim é, eu tenho uma indústria de papel. O que entra numa indústria de papel? Entra como matéria-prima a madeira. Mas não entra só madeira. Eu tenho alguns produtos que eles entram também ali para fazer com que haja auxilie no processo de transformação. Então, tem alguns produtos químicos que entram ali. Eu tenho algumas utilidades, e aí o que seriam utilidades? Seriam água, seriam vapor, seria ar comprimido, que vai auxiliar nesse processo de transformação. Então, isso são as entradas. O que seriam as saídas? Então, a principal, o produto meu ali de uma indústria de papel é o papel. Então, como produto final, eu tenho papel. Mas, como eu disse, a gente não consegue ter um 100% de rendimento. Ou seja, a gente não consegue 100% de transformação dessa matéria-prima nesse produto. Então, alguma coisa acaba sendo gerado como subproduto. E aí nós temos alguns subprodutos. Tem um licor negro, que ele é gerado dessa transformação, que não se consegue transformar toda a madeira no papel. Então, esse produto, ele acaba saindo da indústria. Eu sei que até a gente consegue até reutilizar, ele é um combustível, ele funciona como uma forma de energia, e aí ele funciona até para uma caldeira, mas ele nesse sentido, que eu estou dizendo da indústria, ele acaba sendo um resíduo, um subproduto, que ele precisa ser contabilizado, né? Então, é isso que sai. Outra coisa que sai que a gente acaba, às vezes, esquecendo, a parte gasosa. Então, vou imaginar que dentro dessa indústria eu tenho uma caldeira, e aí essa caldeira ela está gerando, devido à reação de combustão, ela está gerando alguns gases que ela está jogando na atmosfera. Então, esses gases também precisam ser contabilizados, e eles entram dentro desse balanço de massa, ou balanço de material. Então, esse balanço de material ou de massa, normalmente, é a primeira etapa. Então, eu já até falei para vocês isso, que é a primeira etapa que envolve um processo. Então, sempre, eu vou fazer um projeto, então eu vou precisar fazer um balanço de massa. E aí, esse balanço de massa ele pode ser simples ou complexo. Ele pode ser um balanço bem simples, no qual eu não tenho nenhuma reação ali, por exemplo, ou se for, eu estiver falando de uma transformação química, através de uma reação química que esteja acontecendo em determinada indústria, então eu tenho um pouco mais complexo esse balanço de material sendo envolvido nesse processo. As operações e os processos unitários envolvidos têm seus equipamentos dimensionados a partir da execução de um balanço de massa, à operação e ao processo unitário de estudo. Então, basicamente, o balanço de massa é o início, é o startup de um projeto. E aí esse projeto tanto de equipamentos, tanto de etapas, quanto de indústria toda. Então, ele é o startup de todo o início de um projeto.
Então, basicamente, esse balanço de massa, qual é a interpretação que a gente pode dar a ele? A gente pode interpretar ele como uma medida da quantidade ou fluxo. Então, por exemplo, eu estou dizendo que quanto está entrando por hora? Qual é a vazão que está entrando por hora? Essa vazão pode ser uma vazão mássica, e aí é uma vazão mássica, né? Mas a gente pode tratar ela também, tratá-la como uma vazão volumétrica. Então, a gente consegue interpretar através dessa medida de entrada, porque dependendo do tipo de processo, se é um processo contínuo ou se é um processo em batelada, o que muda nesse sentido é o tempo. Então, no caso, durante um determinado tempo, eu tenho entradas e tenho saídas. E aí, não só com eu consigo fazer essa interpretação através de quantidade ou fluxo, mas através de concentração também. Então, eu consigo, através de uma concentração do sistema, então eu consigo fazer essa interpretação do balanço de massa dentro desse sistema que a gente está avaliando. Então, dentro desse balanço de massa, tá, eu tenho toda a informação sobre essa massa ou material que está envolvido no processo. Então, eu consigo, dentro desse balanço de massa, a partir da construção desse balanço de massa, fica registrada toda essa informação. Toda a informação necessária para esse processo, a gente consegue determinar a partir, ou descobrir, ou é, entender a partir desse balanço de massa. Aqui eu tenho balanço, na verdade não é um balanço, é um processo geral, então, no qual aqui a gente colocou dentro desse retângulo, ele pode ser uma indústria, pode ser toda a indústria, que eu falei da indústria de papel, então poderia estar toda a indústria de papel aqui, poderia ser só um processo, poderia ser só uma operação, um equipamento, então aqui poderia ser qualquer coisa que a gente esteja querendo fazer o balanço de massa. Então, não é pelo tamanho desse retângulo, ele é mais só uma informação. Então, eu poderia falar que isso aqui é uma indústria, e é uma indústria de papel, eu estou dizendo, está entrando madeira, está entrando algumas utilidades, está saindo produto sobre produto. Mas eu poderia falar também, mas aqui é uma centrífuga, que é uma centrífuga. Eu tenho uma matéria-prima entrando, e aí eu estou separando material sólido do líquido, esse material sólido do líquido, ou líquido está sendo separado no produto que eu quero e no subproduto que eu não quero. Então, vejam que dentro, ou pode ser um reator químico também, eu estou adicionando a matéria-prima, estou adicionando reagente nesse reator, está acontecendo uma reação química aqui, e eu estou tirando um produto, e aí esse produto eu faço uma separação do que eu quero e do que eu não quero. Então, percebam que esse retângulo aqui, ele está simbolizando o que eu quero fazer o balanço de massa. A dimensão dele não importa, tá? Não importa se ele é pequeno ou grande, o que importa para nós é que identificar isso daqui como que fase que eu estou fazendo esse balanço de massa. E aí, dentro desse balanço de massa, que eu vou realizar dentro dessa indústria, processo, etapa, qualquer coisa que seja, eu tenho as minhas matérias-primas entrando. Então, ó, eu tenho as matérias-primas que estão entrando aqui, e aí eu tenho os produtos que estão sendo gerados. Então, essa transformação que vai acontecer dessa matéria-prima aqui dentro vai estar gerando o produto. E aí eu tenho algumas outras variáveis, né, algumas outras correntes que acontecem dentro aqui. Quais são? Então, é aquela parte que eu falei de utilidades, onde pode ter água, ar, catalisador, energia, para fazer com que essa transformação aconteça. Eu posso ter reciclo, né? Ou seja, eu posso ter subprodutos ou até em algumas etapas sendo retiradas e retornadas para o processo. Então, isso que a gente chama de reciclo. Eu tenho produtos aqui reutilizáveis em outro processo, então eu sei que eu já tive a transformação toda, não tem como mais ter essa transformação, então é retirada uma parte
desse resíduo para utilizar em outro processo. Eu posso ter resíduo líquido, também ele pode ser reutilizado, não e sólido. Então, esses três aqui, na verdade, eles podem ser sólidos, e podem ser reutilizados em outros processos, e podem ser líquidos e ser reutilizados, como também não ser. Nós temos aqui emissões gasosas, que essa é uma, pelo menos, quando eu faço um balanço de massa, normalmente, essa daqui eu acabo esquecendo, porque a gente sempre fica pensando em balanço de massa líquido ou sólido, né? E a gente esquece que a gente tem uma perda gasosa, principalmente se a gente tem uma reação ali, por exemplo, uma caldeira que tem uma reação de combustão, então tem uma emissão gasosa pro ar, para a atmosfera, então há uma perda com relação a isso. Eduardo, quer fazer uma pergunta? Sim, o professor, então se no caso for um balanço simples, sem transformação, sem reação química, aí aí a somatória que vai da entrada vai ser igual à saída. É isso mesmo. Se eu não tenho nenhuma reação ali, então o meu somatório do que está entrando é igual ao somatório que está saindo. E aí ele está respeitando quem? Ele está respeitando a lei de conservação de massa. Então, está acontecendo está sendo respeitada essa lei de conservação de massa. Então, realmente é isso que você está falando. Então, vocês vão perceber que eu vou mais para frente mostrar para vocês qual é essa equação. A gente já até mostrou aqui na financeira, mas a gente vai fazer isso para massa. Então, vai ter uma equação geral, e em cima dessa equação, essa expressão geral, nós vamos fazer umas simplificações, que no nosso caso aqui não vai ter reação química, então, todas essas entradas e saídas que existem devido à reação química, então a gente retira, a gente não utiliza essas variáveis. Então, vocês vão ver que a gente vai fazer algumas simplificações dessas equações, e essas equações, elas vão ficar, essa equação, ela vai ficar muito mais simples. E aí, realmente, é isso que você está falando. A quantidade de massa que está entrando é igual à quantidade de massa que está saindo. Simples assim. Beleza, valeu. Tá? Então, aí aqui, ó, como eu estava comentando, normalmente nos meus balanços de massa que eu realizava, eu esquecia dessas emissões gasosas. A gente sempre fica preocupado ali em transferência de massa, balanço de massa falando em sólido líquido e acaba esquecendo dos gases. Mas os gases não podem ser esquecidos aqui, porque vamos pensar no processo de evaporação industrial, pode ser que a gente perca os gases, tem alguns gases sendo perdidos ali, e que isso faz parte do balanço de massa. Então, às vezes, o balanço de massa nosso não fechar, ou seja, a quantidade de massa que entrou não está igual à que está saindo, provavelmente é por causa desses gases, nesse exemplo que eu estou dando, que está se perdendo, e a gente acaba não contabilizando. Não tem problema nenhum não contabilizar, só precisa saber que uma parte dele está sendo perdida na forma gasosa. E tem como contabilizar, né? Porque se a gente sabe quanto entra de líquido, sabe quanto sai de líquido, quanto entra de sólido, quanto sai de sólido, e dá uma diferença, isso só pode estar saindo na forma de vapor. Então, isso é fácil também de ser medido. E aí, eu determino, eu gosto cada um faz o balanço do jeito que quer, mas eu gosto de deixar esses passos, assim, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu sei que no começo, na verdade, no começo, eu aconselho a seguir esses passos, essas etapas. Mas depois, com a experiência que vocês vão ganhando, vocês fazem isso quase que automaticamente, e acaba não tendo essa rotina o que eu tenho que fazer agora? Deixa eu voltar lá, ver como era. Não, com o tempo, vocês vão começar a fazer isso muito, muito tranquilamente e muito na rotina, sabe? Vocês acabam fazendo isso sem se preocupar, que estão seguindo uns passos.
Então, basicamente, a primeira coisa que vocês precisam entender é que precisamos transformar aquilo que está escrito num problema, e aí esse problema está escrito não matematicamente, então ele está escrito ali, no nosso caso, na língua portuguesa, então nós temos que transformar aquela linguagem, que é uma linguagem escrita, nós precisamos transformar numa linguagem matemática. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é formar um diagrama detalhado do processo. Nem sempre vai estar disponível para vocês o diagrama pronto. Então, às vezes está escrito lá assim, matéria-prima entrando num destilador, ou uma solução hidroalcoólica entrando num destilador a uma temperatura de tantos graus Celsius, a uma vazão de não sei quantos metros por hora, sofre um processo de destilação onde eu obtenho não sei quantos, uma quantidade de álcool, uma temperatura X, e sendo produzido como resíduo, também uma quantidade de vazão desse subproduto, desse resíduo, e a uma temperatura determinada em graus Celsius. Então, isso vai estar escrito, mas como que a gente vai transformar isso para uma forma matemática? Então, a primeira coisa que se faz é criar esse diagrama detalhado, ou seja, eu vou escrever um diagrama desse processo, representando todas essas correntes de entradas e saídas. A partir desse momento, eu vou começar a delimitar com uma linha tracejada, então eu tenho esse meu diagrama, vocês conseguiram desenhar esse diagrama, e vocês vão delimitar com uma linha tracejada qual parte desse processo que vai ser estudada. Então, vocês vão estudar qual etapa. Então, se eu tenho, por exemplo, eu falo que eu tenho um evaporador, não, eu tenho um reator, saindo desse reator, sai uma corrente desse reator e entra numa centrífuga, e sai dessa centrífuga, passa num filtro. Então, perceba que eu tenho 3 etapas. Dessas 3 etapas, qual nós vamos estudar? Primeira, segunda, terceira, primeira e segunda, primeira e terceira, segunda e terceira, ou primeira, segunda e terceira, tudo junto. Então, a gente precisa entender qual vai ser o processo que a gente vai estar estudando. Precisamos, a partir desse problema, quantificar todas as correntes conhecidas. Então, nós vamos inserir dentro desse diagrama quais são as correntes que a gente conhece, ou seja, que são dadas para a gente, que foram dados no problema, bem como dos seus constituintes. Então, qual é a composição de cada corrente dessa? O problema já dá, tá? Normalmente, nesse início de trabalho, essas informações, elas são dadas para a gente, mas são dadas de forma que vocês consigam encontrá-las. Encontrá-las que eu falo se está falando lá que tem uma vazão de 100 metros cúbicos por hora, então vocês já sabem que essa vazão vai fazer parte de uma corrente, e no caso, uma corrente de entrada. Depois de quantificar todas as correntes, vamos reunir as equações possíveis. Então, é aqui que a gente começa a ver todas as equações que existem antes da gente fazer o balanço. Então, pode ser que tenha alguma equação de equilíbrio, pode ser que tenha uma equação termodinâmica envolvida. Então, quais são essas equações que estão envolvidas ali, que vão estar relacionando todas essas correntes? Depois, se tem alguma informação complementar, então, se a gente está falando de balanço de massa, nós estamos falando em entradas e saídas de massa. Então, quando a gente fala em temperatura, então, será que a gente vai usar a temperatura no balanço de massa? Então, talvez a gente nem use, mas às vezes a gente vai acabar precisando usar para determinar alguma concentração, alguma coisa assim. Então, às vezes a gente precisa desse conceito. Então, vamos retirar desse problema essas informações. E, por fim, antes da gente começar a fazer o balanço de massa, nós precisamos escolher uma base de cálculo para iniciar nosso balanço. Então, o que seria essa base de cálculo?
essa base de cálculo é uma base na qual todos os cálculos que a gente vai fazer estão relacionados com essa base. Então, eu determino, vamos imaginar que eu estou fazendo um projeto e eu quero só fazer o balanço de massa, eu não quero, eu não determinei ainda qual é a quantidade processada ou a quantidade produzida. Eu não sei ainda, não determinei. Mas eu quero fazer o balanço de massa já, só para a gente ter começar a realizar os trabalhos. Então, a gente determina uma base de cálculo. Então, eu faço assim, por exemplo, eu quero processar 1 quilograma por hora dessa matéria-prima. Então, eu faço todos os cálculos de balanço de massa, determino as correntes de entrada, de saída, faço todos esses cálculos. Depois, aí eu consigo determinar todas essas correntes e todas essas variáveis que eu não tenho no problema. Após isso, o que significa? Significa que, a partir do momento que eu quiser mudar essa minha base de cálculo, ou seja, eu deixei como 1 quilograma por hora porque era só para eu ter uma ideia, então é uma base, é a minha base de cálculo. Eu quero mudar, eu quero fazer, agora eu determinei, sentei lá com o pessoal da indústria, nós determinamos que vamos processar 1.500 quilogramas por hora, ou seja, 1,5 tonelada por hora dessa matéria-prima. Eu vou ter que ficar fazendo a minha conta toda de novo, fazendo todos esses cálculos? Não. A partir do momento que você já fez com essa base de cálculo de 1 quilograma por hora, e aí a gente sabe qual é a relação que existe de 1 para 1.500. Então, eu aumentei em 1.500 vezes. Então, todas essas vazões, todas essas correntes de vazão que eu tenho, elas vão ser aumentadas também em 1.500. Por isso que ela é uma base de cálculo, porque a partir dela eu consigo determinar todas as outras correntes a partir da mudança. Então, por exemplo, se eu quero fazer agora um balanço em cima da minha quantidade de matéria-prima 1.500 vezes maior, então você pode ter certeza que essa relação ela vai permanecer. Então, se ela saiu 1.500 vezes, se entrou 1.500 vezes mais do que a minha base de cálculo, o que vai sair em determinada corrente também vai ser 1.500 vezes maior do que eu calculei, do que eu encontrei. Na outra corrente, mesma coisa, vão ser 1.500 vezes maior. Então, é por isso que a gente precisa determinar essa base de cálculo. Quando a gente não tem definida essa base de cálculo, vocês não precisam definir, vocês precisam fazer essa definição, essa determinação, e precisa ficar demonstrado. Então, por exemplo, às vezes eu deixo um exercício para vocês resolverem e não é declarado quanto que é processar. Então, vocês vão ter que fazer a base de cálculo de vocês. Aí vocês vão dizer, a minha base de cálculo são 100 quilos por hora, 1 quilo por hora, 10 quilos por hora. Vocês precisam mostrar para mim qual é essa base de cálculo, porque senão não tem como determinar. Se vocês não me falarem qual é essa base de cálculo, é difícil de... É claro, eu consigo determinar, mas é importante que, a partir dessa informação, a gente consiga chegar aos resultados que vocês chegaram. Então, é importante escolher e mostrar qual é essa base de cálculo que foi definida na resolução desse balanço de massa. Tá? Então, na semana que vem, a gente começa a ver alguns conceitos fundamentais, e aí são conceitos fundamentais só de entendimento para quando a gente estiver falando sobre o balanço de massa, a execução mesmo do balanço de massa, mas é importante vocês terem ideia desses conceitos. Então, por exemplo, sistema, o que é sistema, o que é uma fronteira, o que é a vizinhança. Então, semana que vem a gente fala sobre isso e dá continuidade ao assunto de balanço de massa. Aí, se a nossa aula acaba